salientou aqui sobre a expiração do tempo, já me colocou aqui um cartão vermelho. É curioso que primeiro vem o cartão amarelo, né? Verde, né? Mas eu falei, tinha um verde. Mas eu quero me colocar à disposição para permanecer no debate em torno dessa matéria, que é muito importante. E só quero salientar, para ouvirmos aqui o nosso advogado do Estado do Rio de Janeiro, o professor Maurício Mota, só quero salientar que, para além dos fundamentos históricos e políticos decisivos, que foram muito bem delineados pelo professor Christian Lynch, nós temos que raciocinar profundamente como uma mudança dessa se daria do ponto de vista da administração do ordenamento tributário. Foi outro ponto que me veio a preocupação ao tempo da tese sob orientação do professor Maurício Mota. Nós não podemos desconsiderar as mudanças fundamentais em matéria tributária, sobretudo no regime constitucional de repartição de receitas. Porque essa é uma ferramenta importante. Vejam que um ICMS, que é um imposto tipicamente estadual, ele transfere ao município uma parte de 1/4 do seu produto da arrecadação quando o fato gerador se dá naquele município. O imposto territorial rural, que é um imposto federal, remete 50% do produto de sua arrecadação também para o poder local. Isso apenas à guisa de exemplos. Nada obstaria se fazer o que foi feito na Alemanha, que o regime de repartição de receitas conferisse, como se faz hoje, por exemplo, em proveito de Bonn, em proveito de Berlim, em proveito de Hamburgo também, que são cidades sob a ótica de cidade-estado, e que são destinatárias de uma parcela maior do produto da arrecadação de tributos estaduais e federais. Então, isso também teria que ser levado a efeito para reduzir essa asfixia financeira e orçamentária que hoje nos acomete. Mas, enfim, o tema é quase infindável, de modo que eu paro por aqui e, portanto, permaneço aí à disposição para a interlocução da matéria. Obrigado. Obrigado, professor Gustavo. O controle do tempo é ruim, que é um assunto interessante, mas eu quero ouvir também um pouquinho as considerações do professor Maurício e depois dar oportunidade, né, se o Christian quiser rebater alguma coisa ou alguém também da plateia indagar, né, um tema tão instigante. Perfeito. Gostaria de agradecer ao desembargador Marcos Alcino aqui o convite para participar aqui desse tema tão instigante, que é um país, duas capitais, né? O Rio de Janeiro como segunda capital. E já foi muito bem colocado pelo professor Christian, também pelo professor Gustavo Sampaio, toda a questão histórica que está diante do Rio de Janeiro, a importância do Rio de Janeiro enquanto capital, historicamente, e mais do que isso, a preparação que o nosso Estado fez para ser a capital do país. Quer dizer, toda a estrutura do Rio é pensada dentro dessa questão. E uma questão que o professor Christian colocou muito bem é a questão relativa à nossa falta de patriotismo estadual. Impressionante quando a gente vai em São Paulo, a gente verifica em cada esquina aquele símbolo estilizado do estado de São Paulo. Então você está andando na calçada, está o símbolo de São Paulo. A calçada é o estado de São Paulo. Quer dizer, você vai andando, você vai olhando, aí você vai vendo o símbolo do estado de São Paulo. Duvido que alguém aqui nessa sala saiba o que significam as palavras do nosso brasão do estado do Rio de Janeiro. Alguém sabe? Alguém tem alguma leve ideia do que seja? Recht, Rein, Republican, Gere. Gerir a coisa pública com retidão. Esse é o símbolo do estado do Rio de Janeiro. Nosso ex-governador está preso. Talvez outros tenham esse caminho.
Então, o símbolo do nosso Estado é gerir a coisa pública com retidão. Ou seja, por quê? Porque o Rio de Janeiro, exatamente como o professor Christian colocou, ele não se dá importância enquanto Estado, quer dizer, não há o que ele chamou de um patriotismo estadual, quer dizer, a gente não se coloca como Estado, os jornais são nacionais, toda a ótica é uma ótica nacional, então realmente falta no Rio de Janeiro essa ideia de defesa dos seus interesses fundamentais. E no momento em que você tem uma intervenção grande do governo estadual nessas circunstâncias, você também fica, de alguma maneira colocado sob o jugo da União Federal. Quer dizer, a União Federal acaba fazendo uma intervenção bastante significativa hoje no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro não consegue se preparar para esse tipo de circunstância. Estou vendo aqui foi publicado no Diário Oficial de hoje o contrato de contragarantias do Estado do Rio de Janeiro com a União, que vai transferir ao Estado do Rio de Janeiro 2,9 bilhões de reais, né? Sob a garantia de ações da SEDAI. E esse contrato é um contrato entre a União, o Estado do Rio de Janeiro, o Bradesco e o Banco do Brasil como intervenientes, que não haviam entrado na história até esse momento. Teoricamente, seria um empréstimo do Banco BNP Paribas para o Rio. Na realidade, o que a União faz? Ela exige determinadas garantias, a gente vai ter que ver os termos desse contrato de contragarantias, e coloca dois intervenientes que não faziam parte da história. E nós ficamos sabendo, pelo extrato do instrumento contratual, que as ações da SEDAI já estavam penhoradas. Então, o contrato se refere às garantias referentes a esse penhor, que também não havia entrado na história. Ou seja, um pequeno exemplo de como, em determinadas circunstâncias, nós acabamos um joguete de forças federais muito fortes ou muito marcantes, nos quais o Estado não se prepara para se defender de maneira correta e acaba tendo toda a sua estrutura comprometida. Então, a ideia de uma segunda capital, ela estaria nesse bojo pensado nessa discussão como uma ideia extremamente interessante para que o Estado realmente fosse aquilo que ele tem uma vocação para ser, que é uma parte importante da estrutura da República. Quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro não se pensa enquanto Estado e acaba não se defendendo enquanto Estado. Eu fiz parte era assessor jurídico da vice-relatoria da Assembleia Nacional Constituinte, em 1989. E era impressionante, por exemplo, no bojo daquele movimento municipalista que se formou anteriormente à Constituição de 88, a criação de novos municípios aqui no Estado. Vocês sabem quantas casas eram necessárias para você criar um novo município? 200 casas. Com 200 casas e mais uns outros requisitos mínimos, você criava município de qualquer maneira. E aí foram criando uma série de municípios, uma farra municipalista, né? Aí iam criar um município, por exemplo, na Ilha do Governador, né? Esse eu consegui evitar.
eu dava parecer por um deputado, que era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e a Ilha do Governador, um dos requisitos da lei que bloqueava um pouco isso, era que o município tinha que fazer limites com mais de um município, pelo menos 2 municípios. Solução do deputado: não, a Ilha do Governador faz limite com o município do Rio de Janeiro e através da Baía de Guanabara com Niterói, São Gonçalo, etc, etc. Aí eu verifiquei quais eram as comissões que essa ideia do município da Ilha do Governador passava, né? E verifiquei que o deputado que eu assessorava dava parecer em todas as comissões. E aí dei parecer negativo em todas as comissões. E, sendo todos os pareceres negativos, isso não ia a plenário e só poderia ser apresentado na nova legislatura. Se não fosse isso, talvez a Ilha do Governador hoje fosse mais um município a dar prejuízo. Ou seja, e a Barra da Tijuca também, houve um movimento num determinado momento. Quer dizer, então o Rio de Janeiro, ao contrário dos outros estados, ele acaba não se defendendo dessas coisas. Muita coisa errada foi feita aqui no estado que desorganizou o estado. Então a ideia de uma capitalidade, de aproveitar-se a questão histórica da capitalidade, eu acho que é importante para que o Rio de Janeiro volte à sua antiga vocação, volte a essa ideia. Porque, como o professor Gustavo bem colocou, a gente tem que planejar um ente federativo capaz de fazer, dar conta exatamente dos grandes problemas de uma cidade. E o Rio de Janeiro hoje é uma mega cidade. O Rio de Janeiro não pode ser pensado sem se pensar nessa estrutura da região metropolitana, sem se pensar numa coisa como essa circunstância em que ele precisa necessariamente cooperar com outros municípios. Então essa é uma questão extremamente importante. Outra questão que eu acho que também pode ser pensada no bojo dessa questão da capitalidade é a questão do planejamento. Quer dizer, havia todo um planejamento na época da fusão, que nós tínhamos uma fundação para planejar a região metropolitana, a Fundrem, e toda essa cultura foi se perdendo. Quer dizer, então, nós perdemos aquilo que era importante, que era um início de planejamento que se formou ali na época da fusão, e não completamos o nosso dimensionamento. Então, fazendo aqui algumas questões, eu queria o professor Christian colocasse um pouco, discorresse mais sobre essa questão do patriotismo estadual. Acho que isso é uma questão extremamente importante. Discorresse sobre esse sentido, às vezes, perverso da União, né, que acaba se comportando de maneira muito usurária, acaba se comportando, às vezes, em conluio com outros estados, numa questão de prejudicar o Rio de Janeiro, como aconteceu naquela ideia dos royalties do petróleo, né, que foram capitaneados pela União e quase perdemos a questão dos royalties do petróleo. E a questão relativa ao planejamento, o que importa na estruturação de um planejamento para essa cidade. Só colocando uma questão relativa a isso, ao planejamento, quando foi feita a fusão, se transferiram os serviços necessários ao novo estado e ao novo município, juntamente com a propriedade. Então, por exemplo, foram coisas transferidas para o Estado do Rio de Janeiro, para a Universidade do Estado de Rio de Janeiro, aí quando transferiam o serviço, transferiam também a própria propriedade. Então, naquele momento se buscou algumas soluções inovadoras que poderiam dar conta dessa questão. Também a estrutura tributária, que o professor Gustavo bem colocou. Eu acho que nós teríamos aí alguns instrumentos muito interessantes que poderiam desenvolver e tirar um pouco o Estado do Rio de Janeiro do sufoco que ele está hoje. Muito obrigado. Eu agradeço muito as
considerações que foram colocadas pelos professores Gustavo e Maurício. É um privilégio estar aqui. Tem feito pensar bastante também. Porque uma coisa é você, recuperando as categorias weberianas, né? Uma coisa é você conseguir fazer um juízo de fato, uma descrição dos problemas através de uma pesquisa. Você levanta os dados, faz estatísticas e você descreve um quadro. A questão da solução, na verdade, ela não se depende naturalmente do juízo de fato, da descrição. Ela depende dos valores que você tem. Então, na verdade, a solução, nunca existe necessariamente uma solução óbvia, uma única solução óbvia para um problema. A mim parece que o quadro que eu levantei, há também, como eu disse, o problema de Brasília como capital, mas isso é um outro problema, né? Que aí eu escrevi um outro artigo sobre isso. Mas assim, no caso do Rio de Janeiro, me parece que a partir do reconhecimento do fracasso do Estado do Rio como ente federativo, tal como surgido da fusão em 75, a resolução do problema comportaria possivelmente mais de uma solução. Eu recorri ao Distrito Federal porque é a única cidade federal que existe na Constituição. É o formato jurídico, né, do Distrito Federal. Mas eu sempre fiquei pensando, será que era mais fácil criar um modelo geral para o conjunto da federação, como esse que você sugeriu? Seria mais fácil de passar? Porque a mim parece que seria melhor para os dois, tanto para o antigo Estado do Rio quanto para o antigo Distrito Federal, município do Rio, separar. E aí vem os pontos que foram levantados pelo professor Maurício, que é o seguinte: a gente não tem patriotismo estadual. A União aparece, ou a gente bate palma como se ela tivesse voltado depois de fugir, porque a nossa sensação de que ela fugiu. É engraçado que eu achei o Juscelino dizendo isso: precisamos fugir daqui o mais rápido possível. Mas ele disse isso, entendeu? Que ela fugiu quando o lugar dela era aqui, né? A gente percebe uma centralidade que não é correspondida em termos efetivos, não é? A gente não tem esse patriotismo estadual. Se um dia por acaso o Estado do Rio se transformasse em segundo Distrito Federal, o Estado inteiro, ninguém ia achar estranho, tá? Ou seja, porque aqui é de fato uma espécie de sede federal. Assim, porque historicamente a cidade do Rio era a capital e o antigo Estado do Rio era o entorno da capital e também dependia da União. Assim como, por isso que Goiás fez tanta força para a capital e para Goiás, porque Goiás passou a ser tratado como era tratado o antigo Estado do Rio, por causa do entorno, né? da federação, né? Essa questão do conluio da União contra o Rio tem a ver com o ponto que foi levantado também inclusive pelo comentário do desembargador Marcos Alcino, que eu acho que a fusão foi pior para o Rio de Janeiro do que a mudança capital, eu pessoalmente. Mas quando você diz isso, porque essa história de que o Estado do Rio ficou sendo sustentado pela Guanabara, não é por isso. Até porque hoje essa antiga discussão não faz mais sentido, porque o antigo desnível que havia entre o Estado do Rio e a Guanabara acabou do ponto de vista econômico. O desnível acabou. Porque o Estado do Rio melhorou bastante e a gente até piorou bastante. Mas enfim, da Guanabara. Mas o ponto central não é esse. O ponto central é que ela foi péssima pela seguinte razão. O Rio de Janeiro, como Guanabara, continuava a ser visto como um lugar muito peculiar do Brasil. É uma cidade-estado, ela não é um estado como outro qualquer. E se entende a diferença de tratamento dado a esse ente federativo pelo fato de ter sido capital e ser sede de uma porção de órgãos federais e estatais que continuam na Guanabara. Então, a Guanabara não competia, digamos assim, com os outros estados da federação. E o Estado do Rio, o antigo Estado do Rio, era um estado tradicionalíssimo na federação. Tinha seus grandes chefes reconhecidos, com pé de igualdade em relação às outras elites políticas dos outros estados. Era um estado mais fraco, do ponto de vista econômico, mas era um estado respeitável, que dava grandes ministros, que dava uma grande contribuição. Quando você junta a Guanabara com o antigo Estado do Rio, acabou a memória da capitalidade do Rio, que estava sempre lembrada ali com a existência da Guanabara. E, do ponto de vista da luta federativa, foi uma catástrofe para a gente. Porque a gente passou, em vez de ser um lugar peculiar em razão, em vez de ter um Estado que funcionava de maneira orgânica do ponto de vista político, como era o antigo Estado do Rio, e você ter uma cidade-estado que o era por ter sido capital histórica do Brasil, você criou um Estado
que parecia normal porque o nome era o mesmo, e passou a ser visto pelos outros entes federativos como um competidor desigual, porque seria um Estado privilegiado. Ou seja, a partir do momento que ele virou um Estado como outro qualquer, ele passou a ser mal visto porque era privilegiado na medida em que era sede de inúmeras empresas federais, ou fundações ou autarquias. Então foi o contrário. Aí virou essa história de que o Estado do Rio já é muito privilegiado. Fato que não existia quando era o antigo Estado do Rio ou quando era Guanabara, que era uma coisa natural. Quer dizer, ou era uma coisa natural ou funcionava direito. Aí o novo Estado do Rio passou você teve que fazer uma fusão de elites políticas também, que eram inteiramente diferentes, que eram as da capital, da antiga capital do Brasil, com as do Estado do Rio, que foi fusão de Chagas com Amaral Neto, que foi uma coisa meio desastrosa. Amaral Neto, Amaral Peixoto, entendeu? Que foi uma coisa desastrosa, e você criou essa situação de que você nem tem. É engraçado que o patriotismo estadual que sobrou ainda você encontra em Niterói, mas não encontra aqui. Você encontra no interior do Estado do Rio, muito claro, às vezes, quando você chama, como fazem no resto do país, chamar o sujeito que nasce em Niterói, em Campos, de carioca, eles não gostam, não. Eu não chamo, eu chamo de fluminense. Somos todos fluminenses, entendeu? Mas você percebe que existe uma identidade que foi apagada. Isso você vai perceber quando vai no Museu do Ingá. Você vai no Museu do Ingá, onde era a antiga sede do Estado do Rio, sede do governo do Estado do Rio, você descobre nomes de governadores do qual você nunca ouviu falar. Você tem uma história específica do Estado do Rio que foi apagada em 75, pela fusão. Tá? Então a gente ficou no pior dos mundos. A gente não virou um Estado poderoso na federação, e ao mesmo tempo, quer dizer, você virou um Estado que é o segundo, terceiro Estado da federação, mas que se movimenta muito mal do ponto de vista federativo, porque não dispõe dessa consciência local, dessa consciência estadual. Né? Um ponto que foi levantado com muita propriedade pelo Gustavo, quer dizer, na função da direita aparece isso, tudo que é do Rio é do Brasil inteiro. O petróleo é do Brasil inteiro, a beleza natural é do Brasil inteiro, e assim como deve ser usado. Mas quando se trata de disputar dinheiro, nada do Rio é do Brasil. É do Rio, tudo do Rio é do Brasil, entenderam? Então a gente fica só com o osso, o filé vai para outra mesa. Tá? Então me parece que se você restabelecesse a situação anterior do Rio como cidade federal ou como uma segunda capital, você melhoraria o funcionamento político do Estado do Rio, capital Niterói, e melhoraria a situação da capital, do ponto de vista político, geopolítico. Né? Então, um outro ponto interessante que o professor Maurício levantou, a questão do planejamento. A fusão foi feita de maneira desastrosa. É engraçado que você tinha vários órgãos que cuidavam do planejamento do antigo Estado da Guanabara, em termos urbanísticos, e na fusão isso desapareceu. Parece que assim, o Estado passou a ser pior governado do que o antigo Estado do Rio, e o município do Rio passou a ser pior governado do ponto de vista urbanístico como município, porque a fusão que foi feita entre Guanabara e o Estado do Rio foi uma fusão em que tudo da Guanabara ficou com o Estado do Rio. O município do Rio nasceu sem um centavo. O município do Rio não tinha nada. Quer dizer, os órgãos que planejavam urbanisticamente o Rio como cidade na Guanabara foram desmantelados. E não se criou nada no lugar. O município nasceu sem nada. Tem até uma foto famosa no jornal. O município do Rio não tinha sede, não tinha sede para a prefeitura. E aí tinha uma foto, era a foto de quem? Era do Marcos Tamoio? No Orelhão. Eu acho que foi no Orelhão, porque não tinha sede para trabalhar, reclamando com o governador ou o presidente da República. Tá? Então, na verdade, o município nasce do zero, porque não tinha nada. Tá? Então, eu acho que você teve uma perda de planejamento urbano a partir dessa... Quer dizer, aquilo que foi desenvolvido pelo Lacerda, pelo Negrão de Lima, sumiu. Nada foi herdado, a descontinuidade foi total. Tá? Agora, a fala do Gustavo, a partir da questão do Estatuto da Metrópole, da cidade, da mesma maneira que a proposta de uma cidade federal, eu não tenho absolutamente nada contra. Eu sou a favor daquilo que for mais fácil de fazer. Porque eu acho que a saída é essa. Tanto para a cidade como para o resto do Estado. Eu acho que para o Estado a capital virou um trambolho. Inclusive porque com os problemas da cidade, ela vira um sorvedouro do restante do Estado, inclusive em matéria de segurança pública. Como se queixa muito em áreas como Niterói e São Gonçalo, que se sentem desfalcadas. Né? Então, eu estou aberto, na verdade, a discutir possibilidades ou alternativas, entendeu? Uma vez reconhecido que era melhor
federalizar o Rio de alguma maneira, entendeu? Eu fico aberto para outras possibilidades. O que foi levantado também sobre voltar a sediar outros sedes de poderes e tal, nesse segundo artigo, eu sugiro, não era o Supremo, mas era o Congresso. O Congresso devia voltar a funcionar no Rio. Porque ele passou a funcionar muito mal em Brasília. Porque no Rio você tinha, enfim, tinha povo em volta, e você, né, a Câmara e o Senado eram frequentadas de gente. Você imagina a Câmara funcionando na Praça 15 e o Senado na Cinelândia. Tá? E Brasília foi feito, o plano urbanístico de Brasília foi feito de tal maneira que era exatamente para dificultar ao máximo a presença de povo ali. Fizeram um descampado, onde você só chega de automóvel, na verdade. Né? Você só chega de automóvel, não tem árvore, parece que é tudo feito de propósito. Os edifícios são todos... Para quem nunca foi a Brasília, Brasília é igual ao Fundão, a cidade universitária no Fundão. Os edifícios ficam a meio quilômetro um do outro. E você só consegue chegar nos edifícios, nos prédios de carro. Né? Você fala assim, mas Brasília já tem 3 milhões de habitantes. Mas isso também é falso, porque o plano piloto tem 300 mil. Aquela área, não tem nada em volta daquela área, do eixo monumental. Aí você tem mais distante o plano piloto, que seria o lugar mais próximo do eixo monumental, mas ali não moram, a população é igual a de Copacabana. E a cidade mesmo, fora o plano piloto, está a 15 quilômetros de distância. Então o negócio é feito exatamente... essa demofobia que gerou Brasília continua gerando problemas do ponto de vista do funcionamento do Congresso. E o Congresso virou isso. Em vez de ser só um lugar onde os representantes do povo se juntam e ficam sujeitos e convivem numa cidade grande, junto com os artistas, junto com os estudantes, junto com trabalhadores, eles ficam inteiramente apartados de tudo. Tá? Virou um ponto de encontro em que os embaixadores dos estados se encontram, como se fosse uma confederação do século XVIII, para deliberar os problemas nacionais. Né? E aí por isso e é engraçado que isso foi percebido na época. Você pega as memórias dos deputados e senadores que estavam no Rio e foram para Brasília, eles descrevem a mudança, descrevem a perda de qualidade. As pessoas que se interessavam por política, um certo perfil dos outros estados que queriam vir para o Rio, deixaram de se interessar porque ninguém quer ir para Brasília. Né? Você mudou o perfil do político e você mudou também a forma de funcionamento do Congresso. Porque você para ir para Brasília, você tinha que ter incentivos. Aí inventaram salários em dobro, os apartamentos funcionais. Então é muito engraçado, porque nas memórias do Juscelino você vê assim: telefonei para o apartamento do Jango no posto 6. Aí depois fala do Jango em Brasília. Estava muito satisfeito com o seu apartamento funcional, que recebeu todo mobiliado. Quer dizer, a política mudou muito, o padrão da política mudou muito por conta da construção de Brasília. Você tinha que entregar tudo pronto. Presidente de Câmara, Senado, ninguém tinha palácio para governar. O vice-presidente morava na casa do apartamento dele em Copacabana. Você passou a ter então você teve esse problema. Mas, enfim, tudo isso é irreversível. Mas eu acho que esses problemas foram particularmente danosos ao Congresso Nacional. Tá? O funcionamento do Congresso. Mas, como eu disse, para mim isso já é como se diz popularmente, isso já é um plus a mais. Né? Se viesse o Congresso, se viesse o Supremo. A questão preliminar era resolver o problema do Rio de Janeiro como ente federativo. Né? E é bom ver, de fato, como é que existe uma inteligência política, já vou terminar agora, nos outros estados da federação, como no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, que não existe aqui. Porque 70% da população do Brasil está no Sul e no Sudeste. 40 milhões de pessoas vivem no Brasil, na macro-região Rio-São Paulo, que é onde ficava a capital, que é o centro verdadeiro do Brasil. Tá? Agora você vê que de 88 para cá, do regime militar, são 7 estados e os outros 20, onde estão, sei lá, 30% da população. Que tem 30% da população, tem 20 estados. Você vê a desproporção. E de lá para cá, você houve repartição, você houve os territórios que se transformaram em estados, você teve a divisão de Goiás com Tocantins, não é? E você foi aumentando o número de senadores. Quer dizer, 70% dos senadores representam 20% da população brasileira. E a fusão ainda tirou 3 senadores que eram da região sudeste também, que acabou com os senadores da Guanabara. Tá? Então é um jogo em que nós somos o cúmulo da desinteligência política no estado do Rio, porque São Paulo talvez não precise disso. Assim, nós somos o cúmulo, em termos federativos, da desinteligência política, ao passo que o sumo da inteligência deve ser, sei lá, Alagoas. Tá? Certamente não está aqui. Né?
A gente tem que acordar para isso. Nós não somos São Paulo, também nós não somos Amapá, mas também não somos São Paulo. A gente tem que ter uma estratégia particular para perseguir os interesses do Rio de Janeiro no nível nacional, que não seja essa de perder todas. Porque não foram só os royalties do pré-sal, foi o CMS também do petróleo lá atrás. Tá? Obrigado. Eu queria... nós estamos com a hora adiantada, mas num tema desse, eu queria saber se alguém da plateia quer fazer alguma pergunta a algum dos membros da mesa. Eu estou sem o microfone aqui. Alguém tem um microfone para trazer? Não. Você vai trazer um microfone. Obrigado, querido. Depois, então, um rapaz lá quer fazer uma pergunta também. Em primeiro lugar... Acho que está ligado, Vê. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Sou Sara Pimentel, acadêmica de Direito no Centro Universitário Carioca, e tenho a honra de ter como mestre o professor Gustavo Sampaio. Vou direcionar minha pergunta ao Dr. Christian Edward. Dr. Christian, o senhor mencionou que atualmente no mundo existem cerca de 15 países que possuem mais de uma capital. E um dos seus exemplos foi a África do Sul, que possui 3. É fácil observar que cada uma das capitais contém um dos poderes. Uma tem o poder executivo, a outra é o legislativo e a outra o judiciário. Qual seria a possível função do nosso Estado como segunda capital? Qual dos 3 poderes poderia ser exercido aqui no Rio de Janeiro? Levando em conta as considerações feitas pelo meu professor Gustavo em relação ao poder judiciário e a proximidade com o executivo, o senhor defenderia a vinda do judiciário para o nosso Estado? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Vai rodar mais ou vai uma de cada vez? Não, pode... Alguém pode levar... porque também não... a menina saiu. Ele vai pegar, ele vai pegar. Obrigado, querido. Obrigado. Que aí ele já responde de uma vez. Pois não. Bom dia a todos, eu sou o Guilherme, eu sou servidor do tribunal. E eu queria inicialmente pedir desculpa porque eu me atrasei, não consegui ouvir o início da palestra, então eu não sei se foi divulgado, se existe um resumo, se esse artigo ele foi publicado em algum lugar, mas depois eu gostaria de saber onde está disponível para consulta. O professor vai informar isso. E a minha pergunta também é para o Dr. Christian, na verdade seria uma provocação, porque todos os argumentos sustentados, eles ressaltam os benefícios dessa visão de segunda capital para o Estado do Rio de Janeiro, mas eu gostaria que talvez a gente pensasse como defender essa posição pensando em benefícios para toda a federação. Eu não sei se haveria argumentos que pudessem ser... Esse é o segundo artigo. Eu já sim. É outro aqui. Perfeito. Bom, passa para ele o artigo, né, e depois também as respostas. Bom, nesse artigo, eu pulei essa parte, porque a gente começou tarde também, e essa já é a parte mais opiniática de o que poderia vir, o que não vir, porque aí fica muito numa perspectiva de eu acho, eu não acho, aí eu fico meio mais inseguro para achar, né? O que eu tinha originalmente imaginado foi o seguinte, quem estuda o Estado do Rio, ou as 2 pessoas que estudam a economia do Estado do Rio, que existem no Estado do Rio, economistas como o professor Mauro Osório, eles sustentam que parte do declínio do ponto de vista econômico partiu também de um mau planejamento econômico. Você apostou lá atrás numa expansão industrial que acabou não acontecendo. A economia mudou de formato. Ela tinha sido pensada num modelo desenvolvimentista de industrialização baseado no Estado, que foi um modelo que quebrou na década de 80. Por isso que essas crises do Estado nacional são piores no Rio, porque o Rio é sede de grandes estatais. Então, os investimentos param todos, né? Então, o que acontece? Ele apostaria hoje em dia numa outra estratégia. Só fazer só uma observaçãozinha. Eu estou lendo muita coisa sobre o Carlos Lacerda. E aí ele é muito criticado por causa da remoção das favelas para a Cidade de Deus, né, e para a Vila Kennedy. Mas ele conta, na verdade, que o plano era que
ia se criar um polo industrial em Santa Cruz. E que esses lugares foram pensados como residências de operários para o pessoal que ia trabalhar lá. E que o Negrão de Lima e as administrações posteriores não criaram o polo industrial. Então, na origem tinha esse negócio. Mas, enfim, o professor Mauro Osório, ele diz que as maiores possibilidades do Estado do Rio de Janeiro, no campo econômico, estão em torno do que denominamos o complexo de petróleo e gás, complexo de economia da saúde, complexo de construção civil, economia e inovação na área de defesa, turismo, esporte, entretenimento, cultura e mídia. A partir disso, eu comecei a pensar, para não ficar muito achismo, eu pensei o seguinte. Eu vi essa fala dele e comecei a comparar com a presença com a presença federal no Rio de Janeiro. O que tem de cada ministério que está mais presente no Rio de Janeiro? Curiosamente, eu acho que nem ele se deu conta, que todos os pontos que ele disse que o Rio seria bom para o Rio, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, são exatamente aqueles setores cujos órgãos federais estão mais presentes no Rio. Ou seja, seriam os ministérios de saúde, ciência e tecnologia, comunicações, cultura, planejamento, minas e energia, esporte, turismo. Então, no meu artigo original, eu propus que se trouxesse de volta a sede de 1/3 dos ministérios para o Rio. Exatamente esses ministérios. Tá? Saúde, ciência e tecnologia, inovação e comunicações, cultura, planejamento, minas e energia, que são aqueles que já estão no Rio. Metade está no Rio ainda. Né? Ou que não faz sentido que fique em Brasília. Turismo. Tá? Esporte, o comando da Marinha. Eu botei relações exteriores também, porque eu ouço muita queixa de diplomata que não gosta de morar em Brasília. Então, enfim. Tá? Porque muita Marinha só foi para Brasília em 70 e tanto, porque ninguém queria ir. Tinha que baixar o AI-5 ali e dar ordem de rompimento de relações diplomáticas para eles irem para Brasília. Então, na verdade, não são só nessa questão do legislativo e do judiciário. Eu tinha pensado do executivo também, parte do executivo. Né? E aí nessa chave é evidente que se você transforma o Rio de Janeiro em cidade federal, ou sei lá, Distrito Federal, coisa do gênero, a sede do governo do Estado do Rio, em princípio, voltava para Niterói. Então você ia deixar de novo vazio o Palácio das Laranjeiras. Então você tinha que devolver o Palácio das Laranjeiras para a presidência da República. Então a ideia é que você tinha que aproveitar o Rio como capital, quer dizer, certas cerimônias deviam ser feitas no Rio. Você pode abrir o Congresso no Rio. A parada 7 de setembro devia ser no Rio. O presidente pode ficar 3 meses no Rio por ano. Ele vai ser obrigado a voltar a ser como na década de 60, ficar na ponte aérea. Tá? Tinha um pouco essa ideia. Agora, a respeito do Congresso e do Supremo Tribunal, olha, se viesse qualquer um, me dava muito satisfeito. Tá? Pelo argumento que eu desenvolvi, aí eu tenho que passar para outra pergunta que foi levantada. No segundo artigo, que pela ordem lógica de argumentação deveria ser o primeiro, mas foi escrito depois, como eu sustentava a volta do Congresso. Porque eu acho que aquilo que funciona pior em Brasília é o Congresso Nacional. E aí o problema do funcionamento do judiciário em Brasília desaparece a partir do momento em que o Executivo fica voando por aí, entre o Rio e Brasília, e você traz o Congresso de volta para o Rio. Porque eu acho que o Congresso, repito, funciona muito mal por causa do plano urbanístico de Brasília. E por outro motivo também. Existe uma pesquisa que foi feita por um professor da Universidade de Harvard, chamado Filippo Campante. O professor Campante desenvolveu uma pesquisa, envolve todos os países do mundo, que ele mostra que quanto mais isolada uma capital é da mancha demográfica, mais corrupta ou há mais desgoverno no país. Tá? E aí ele pega todas as cidades do mundo para mostrar isso. Que quanto mais uma cidade fica isolada, mas Brasília é isolada. Brasília é isolada. Quem já foi em Brasília sabe que não tem nada em torno de Brasília. É isolado do centro. O centro, na verdade, é entre o Rio, entre Rio e São Paulo. Né? Mas mesmo quando você pega outro polo urbano forte, sei lá, em torno de Recife, tá? Quando você vê a densidade, então você tem uma espécie de Brasília tem um duplo isolamento. Ele tem um isolamento em relação ao resto do país. Porque quando você calcula a distância, por exemplo, de Brasília para Belo Horizonte, para o Rio, Belo Horizonte é mais perto das cidades grandes, que são 600 quilômetros. Tá? Mas do Rio e São Paulo é mil e tantos quilômetros, de Recife também. E o isolamento é esse, das grandes cidades. Tá? Quanto mais isolada fica, pior tende a ser a qualidade do governo. Né? E ele fez isso assim. Você cria mais estabilidade política, mas você cria mais corrupção. Tá?
E aí ele tem uma espécie de eu até mostro isso nesse outro artigo. Um degradê que mostra as capitais. Ele aplicou isso nos Estados Unidos, inclusive, para mostrar que as capitais que foram criadas, que ficam no centro dos estados, longe das cidades maiores, se governam pior do que as que têm as capitais mais centralizadas. Obviamente, as pessoas de Brasília não gostam muito dessa história. Mas reclamam assim, mas a cidade do México está no centro do México e é hipercorrupta. Pois é, o que o pesquisador está dizendo é que se o governo do México estivesse em qualquer outro lugar que não fosse da cidade do México, o governo seria muito mais corrupto. Seria mais corrupto ainda. Tá? Ele faz isso para o padrão nacional. E é incrível, porque Brasília, de acordo com os dados dele, deixa eu botar aqui, Brasília, ele pegou também as cidades que mudaram de capital. Nenhuma mudança de capital, com exceção do Iêmen do Norte e da Ruanda, mudaram a capital para lugares mais perto do centro demográfico. Foi sempre para mais longe. Tá? Então esse foi o caso da Moscou, Pequim, na Birmânia, no Cazaquistão, na Mauritânia, na Turquia, na Nigéria e no Brasil. A capital sempre é botada para mais longe. E sempre em circunstâncias, na verdade, que é para fugir. Assim, ou é um problema de que a capital está congestionada, aí você coloca ela para perto. Por exemplo, em todos os países da Ásia hoje em dia, você tem pressão para criar uma segunda capital. Na China, no Japão. A Coreia do Sul já conseguiu criar outra capital, mas não é 1.000 quilômetros de distância. É a 50 quilômetros de distância, é 100 quilômetros de distância no máximo. Tá? Esses outros países, assim, eles mediram o grau de insulamento político-burocrático gerado pela mudança da capital desde 1917. Então aqui as capitais, estão vendo? Adivinha qual é essa aqui maiorzinha, cujo grau de insulamento é maior? Brasília. Tá? Então ela já é insulada desse ponto de vista, que você não consegue chegar. A gente naturaliza cada coisa inacreditável. A gente naturaliza assim, nós temos que fazer uma caravana para ir a Brasília. Uma caravana. O país inteiro vai, para chegar no Congresso, tem que fazer caravana, como se fosse para atravessar o deserto do Saara. Para chegar lá. Tá? E a gente normalizou isso. Tá? Quer dizer, não é um problema só do Rio, é um problema das grandes capitais do país todo. Né? E em Brasília, dentro de Brasília, você tem um segundo insulamento, repito, que é gerado pelo plano urbanístico de Brasília, que é tombado. O plano do Lúcio Costa, na verdade, ele joga a população. Brasília, para quem não sabe, é o seguinte: você tem o eixo monumental, onde está o Congresso, etc. Aí, apartado, você tem onde as pessoas moram. No eixo monumental não tem nem um botequim para você comer. Tá? Não tem loja, não tem nada. É aquele descampado mesmo, tipo o fundão. Aí lá mais longe, você tem as duas asas, a sul e norte, que é é a cidade mesmo de Brasília, onde moram os altos funcionários, o político não mora em Brasília, o político passa em Brasília. Enfim, os altos funcionários e tal, que são 280 mil pessoas. Em volta disso, você tem um cinturão de 15 quilômetros de vegetação de cerrado. E aí você tem o resto da população do Distrito Federal, que são as cidades satélites. E outras cidades mais recentes que foram criadas, como Águas Novas. Águas o quê, Cássio? Águas de Lindóia? Não, Águas mais claras. Águas Claras. Tá? E as cidades satélites. Mas tudo isso fica a 15 quilômetros do plano piloto. Tá? Ou seja, é muito difícil para você conseguir chegar lá. E vamos falar com franqueza. Quem mora no plano piloto não tem muitas razões para protestar. Tá? É o lugar de renda mais elevado do Brasil. É como se você tivesse o bairro do Castelo, só tem funcionário isolado, aí você tem o Leblon, Ipanema, e lá longe está o resto da cidade. É como se fosse isso. Então, você tem muito pouco incentivo, na verdade, você não tem pressão. Tá? Você não tem pressão em cima do Congresso. E por isso que ele funciona muito mal. Eram esses os argumentos que aí juntava a fome com a vontade de comer. Aí você resolveu o problema do Brasil com Brasília e resolveu o problema do Rio de Janeiro. Entende? Por isso que quando eu precisei pensar o que serviria para o Brasil criar uma segunda capital no Rio, foi por aí que eu fui. E aí, por isso, eu privilegiei o Congresso, por esse tipo de argumento. Né? Mas seria bom se qualquer um viesse. Obrigado. Ok, nós estamos com uma hora avançadíssima, 12h20. Eu queria agradecer, né, a vocês terem
permanecido, né, até agora, né? O horário normalmente de termo são às 12 horas. Mas o tema, de fato, né, todos nós percebemos, é muito instigante, é algo que precisa ser novamente trabalhado, divulgado, né, eventualmente, professor Cristian, um outro seminário englobando os dois trabalhos de pesquisas que você fez, e também com uma divulgação mais ampla para, né, para que tenhamos mais pessoas assistindo e vendo a ideia e debatendo. Eu queria não só então agradecer a vocês que ficaram, mas agradecer ao professor Maurício, que teve a ideia também deste seminário, e ao Christian, que aceitou o convite de participar, e ao Gustavo também, de estarem aqui, né, na manhã de sexta-feira, para discutir esse tema, como eu disse, bastante instigante. Eu queria então passar às mãos do professor Christian o certificado dele e o DVD da palestra que ele proferiu. Depois ele vê a performance dele em casa, né? Uma performance muito boa. Vanitas vanitatem. Queria passar também às mãos do professor Gustavo Sampaio, né? O seu certificado de participação. E ao professor Maurício também. Segurando com esse braço aqui, tá muito legal, né? Ficou esquisito o braço. Eu queria então agradecer a todos mais uma vez, desejar um ótimo final de ano, né? Com muita saúde no ano que vem, que a gente possa se encontrar novamente aqui para outros eventos e na sequência, né, aos nossos debates, nosso estudo aqui. Muito obrigado, um bom dia a todos. Ajuda para você.